Paz do Senhor, amada igreja, nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Antes vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Senhor, que nada do que venha a ser dito aqui, Pai, seja criação da mente humana, Senhor, seja filosofia humana, achismo, mas que tudo seja inspiração, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que eu seja apenas um instrumento para propagar a verdade da Tua palavra, do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Hoje nós vamos ministrar uma palavra, de certa maneira, polêmica. Nós vamos falar sobre o papel da mulher, o lugar da mulher, segundo a visão do reino de Deus. O papel, o lugar, o posicionamento da mulher enquanto esposa, enquanto igreja do Senhor. Para isso nós vamos pedir que você abra a palavra de Deus no livro aos Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, nós vamos ministrar, ler, do versículo 1 ao versículo 16. É um pouquinho grande esse texto. Romanos, capítulo 16, está escrito assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Perside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito e a Flegonte e a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Esse desfecho, essa finalização da epístola que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, ela ilustra muito bem a presença feminina no apostolado, no ministério do apóstolo Paulo.
Aqui Paulo cita várias mulheres que algumas o receberam em suas casas, algumas o hospedaram, algumas foram fiéis cooperadoras no trabalho, no serviço do reino de Deus. Há várias mulheres aqui citadas. A Bíblia, no geral, fala da importância da mulher nas Sagradas Escrituras, o seu papel aqui na terra para o desenvolvimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja. A mulher tem um papel fundamental, e não só na igreja, como igreja do Senhor, como serva, como também dentro de casa, no lar. A mulher ajudadora, a esposa que contribui, que colabora para a edificação do seu lar, em oração, em jejuns. A mulher cristã, segundo a visão do reino de Deus, é uma mulher que trabalha em silêncio, é uma mulher sujeita, submissa, é uma mulher que se sujeita ao homem, a sua autoridade no lar, que é o marido, e a sua autoridade como igreja, que é o seu pastor. Não é nada diminutivo, nem pejorativo afirmarmos que o termo submissão, ele linguisticamente significa uma missão abaixo, abaixo, missão, uma missão abaixo em relação à missão do homem. Isto não significa que o homem seja melhor do que a mulher. Todos nós somos iguais perante Deus. Porém, a hierarquia do reino de Deus aqui na terra estabelece missões diferentes, papéis diferentes para homens e para mulheres. A palavra de Deus, em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, dá à mulher o direito de ela governar, administrar, delegar o lar ou uma igreja. De forma nenhuma. O papel da mulher, repito, é importantíssimo. A Bíblia, ela destaca a participação das mulheres, mas nunca como uma função de líder, de sacerdote, ou melhor, sacerdotisa. Não existe um ministério ordenado. Há ministérios femininos abençoados, ministérios de louvor, ministério de missões, mulheres missionárias. A Bíblia fala sobre várias mulheres importantes do Antigo Testamento que foram profetisas. Mulher pode exercer um cargo civil? Pode. Débora era juíza. Juíza era um cargo civil. A única pastora que aparece nas Sagradas Escrituras é Raquel. Mas Raquel era pastora de ovelhas, de bichos, de animais. Não tinha um papel de líder espiritual. Não existe isto nas Sagradas Escrituras. Essa parte introdutória só vem a revelar o quanto as denominações protestantes estão, muitas delas, vivendo fora do padrão do reino de Deus, fora da palavra de Deus. Ora, a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia, que nós chamamos da Bíblia evangélica, tem 66 livros. Nenhum dos livros foi escrito por mulheres, nem o de Esther, nem o de Ruth.
Nenhum livro foi escrito por mulher. Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 homens para o ministério apostólico. Embora estivesse rodeado de mulheres abençoadíssimas. A Bíblia cita que Jesus não tinha problema de se relacionar com mulheres. Porém, ele não chamou nenhuma delas para ser apóstola. Não chamou nenhuma delas. Inclusive, em Atos capítulo 1, na eleição, na reunião que fizeram para escolher o sucessor de Judas Iscariotes, a Bíblia fala que ali havia várias mulheres abençoadas. Inclusive Maria, a mãe do nosso Senhor, estava lá. E por que nenhuma mulher foi escolhida para suceder Judas Iscariotes, mas um homem, Matias? São perguntas curiosas. As denominações protestantes, tradicionais, históricas, nenhuma delas nunca admitiu mulher pastora. Nenhuma delas. Nem a igreja congregacional não admite mulher pastora. A igreja Assembleia de Deus, a histórica, a raiz, a mãe, não admite mulher pastora. A igreja batista histórica, tradicional, não admite mulher pastora. A igreja presbiteriana, tradicional, não admite mulher pastora. A denominação adventista, antiga, também não admite mulher pastora. Ou seja, as denominações antigas, históricas, nenhuma delas nunca ordenou, nunca aceitou a ordenança de mulher para o ministério pastoral. Se você for observar direitinho na história, o surgimento dessa liderança feminina veio oriundo lá do final dos anos 70, com a ascensão dos movimentos feministas seculares. A mulher em busca do seu espaço social, profissional. E essa ideia, essa luta, esses movimentos terminaram contaminando o seio das denominações protestantes, especialmente as neopentecostais. Observe que quase todas as denominações neopentecostais trazem a figura da mulher pastora, ou a mulher bispa, ou a mulher apóstola. Isto é abominação aos olhos de Deus. Eu quero dizer a você que se autodenomina pastora, isto não tem respaldo bíblico. Você está fora do padrão do reino de Deus. Porque a Bíblia não dá respaldo nenhum. Isto é coisa de homens, não é aprovada pelo Senhor. Eu fico a imaginar uma multidão que admite, que segue essas mulheres insubmissas, mulheres, muitas delas rixosas, que desempenham um trabalho espiritual que não foi atribuído a elas pelo Senhor. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus em primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Do 11 ao versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ao líder Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 ao 15.
a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Observe qual a posição bíblica, o lugar bíblico das mulheres cristãs. Qual a missão, o dever delas? É se sujeitarem aos maridos, às autoridades, tanto às autoridades espirituais, homens, como às autoridades seculares do trabalho. Então diz a mulher, aprenda em silêncio com toda a sujeição, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ou seja, não é permitido, nem como permissão. Ora, se não é nem por permissão, quanto mais por vontade. Então, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por que será? Porque a posição da mulher espiritualmente, biblicamente, deve ser esta. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa é a justificativa divina. Essa é a justificativa de Deus, para que a mulher ela desenvolva uma missão abaixo do homem, abaixo, inferior ao homem, missão. Versículo 15 diz, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Com relação à ordenação dos bispos, ainda nesse texto aqui, neste livro aqui, no capítulo 3, versículo 2, os deveres dos bispos e dos diáconos. Diz assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então observe que a palavra de Deus diz que o bispo, o homem, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Não diz que a bispa seja esposa de um só marido, mas diz que o bispo seja marido de uma só mulher. É muito triste ver que muitas denominações que não vivem as sagradas escrituras ou que querem viver parcialmente o que lhes é conveniente pregar e ensinar e viver, levar multidões ao caminho da perdição. Pessoas que não pregam, não ensinam o Evangelho e não vivem o Evangelho do jeito que ele é. A posição da mulher é uma posição de absoluta sujeição. Como disse, não somente na igreja, como igreja do Senhor, porém, como esposa dentro do lar. Hoje eu vejo que muitos lares estão sendo destruídos por falta do perfeito cumprimento aos deveres, tanto por parte dos maridos como por parte das esposas. Esposas que tomam a frente
muitas vezes com a conivência dos maridos. Isso é absurdo. Esposas que querem decidir, que querem delegar, isto atrai maldição. Logo, logo, logo estarão separados. Logo, logo. Esposas rixosas, briguentas. Esposas que faltam, que se dizem cristãs, mas que lhes faltam grande sabedoria. Grande sabedoria. Então, a palavra de Deus estabelece com clareza o lugar da mulher. O lugar da mulher. Vejamos que Deus fez a mulher desde o princípio para ela ser ajudadora do marido. Como tem lá em Gênesis 2:18. Abra lá em Gênesis 2:18. Primeiro livro. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora idônea. O papel da mulher é ajudar, é colaborar, é sugerir. Mas submissão não significa escravidão. Submissão não significa submeter a mulher a maus tratos. Submissão não significa que o homem deve fazer a mulher de bolinha, de forma nenhuma. Até porque a palavra de Deus também estabeleceu um caminho e um dever muito estreito para o homem, especialmente para o marido. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu costumo dizer que a missão do homem é muito mais árdua. A missão do marido é muito mais difícil, é muito mais espinhosa. Se ele tiver que dar a sua vida pela esposa, ele tem que dar. É isto que determina a palavra de Deus. O marido tem que respeitar a esposa. O marido tem que honrar a esposa como um vaso mais fraco. Mas a esposa, independentemente se o marido faz isso, cumpre o seu dever ou não, ela, como mulher cristã, deve cumprir o dever dela como esposa submissa. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre a submissão, sobre a sujeição feminina. Então, primeiramente, a mulher tem que se sujeitar a Deus. A sujeição a Deus compreende a sujeição às outras autoridades que ela tem aqui na terra. Mas primeiramente, ela só vai conseguir se sujeitar ao marido, ela só vai conseguir se sujeitar ao pastor, ela só vai conseguir se sujeitar ao patrão, ao chefe, se ela for uma mulher que se sujeita a Deus, ao Senhor. Então, vamos ver Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é uma ordenança não só para as mulheres. É uma ordenança comum para homens e para mulheres. Idosos e jovens. Pretos e brancos. De qualquer nacionalidade, cor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Então este aqui é um mandamento geral para toda a igreja do Senhor, independentemente de sexo. Então a mulher está inserida aqui, assim como o homem está, como o jovem está. A mulher precisa se sujeitar a Deus, se sujeitando ao Senhor, ela será uma mulher honrada
uma mulher louvada por Deus. Eu acho interessante que o livro aos Provérbios, ele fala sobre a mulher sábia. Olha, a mulher sábia, perante a visão das Sagradas Escrituras, é a mulher submissa. Então, sabedoria feminina, à luz da palavra de Deus, é sinônimo do bom cumprimento da submissão. Uma mulher que se submete é uma mulher sábia. Veja em Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, é um texto muito conhecido, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Toda mulher sábia, toda. Não há mulher que seja sábia e não tenha um lar edificado. Então, a sinônimo da sabedoria, se você fizer uma linha de coerência teológica e ideológica, você vai observar, à luz da palavra de Deus, que a sabedoria aqui, feminina, significa o cumprimento do papel de sujeitar-se. Então, toda mulher sábia edifica a casa, sua casa, mas a tola é sinônimo de mulher rixosa, de mulher que não se submete, de mulher que não aprendeu ainda em andar em silêncio e de ter boas atitudes, bons procedimentos diante do Senhor. Então a mulher sábia, então, é aquela que teme ao Senhor, segundo Provérbios 9:11. Veja aí, Provérbios 9:11. 9:11. Provérbios 9:10, né? 9:10. Provérbios 9:10 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa. E aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o princípio da mulher sábia, o princípio é ela temer a Deus, é ela se sujeitar a Deus, como vimos lá em Tiago. Então, ela teme a Deus. O que é temer? Temer é obedecer o que está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus é que ela deve ser sujeita, submissa. Isso não deve trazer tristeza, angústia, aflição ao coração da mulher. Não, a mulher deve cumprir isto com alegria. Toda mulher cristã, ela se alegra em cumprir o seu dever, porque ela sabe que está agradando ao Senhor. E por fim, Provérbios 31:30. Provérbios 31, versículo 30, diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. No versículo 31 diz: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Esta sim será louvada. Observe o que a palavra de Deus também diz sobre mulher tola, mulher rixosa, mulher iracunda, mulher briguenta. Mulher com espírito de discussão, de briga, de divisão. Mulher que causa pelo comportamento errado, causa divisão e termina suscitando ira, desgosto e revolta no coração do marido. Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 9. É melhor morar no canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. É melhor morar num canto do telhado. Você já
teve algum dia a sensação de morar no canto de um telhado? Deve ser horrível, algo triste, uma imagem terrível. Uma pessoa que chega, por exemplo, que trabalhou o dia todo, chega cansada em casa, e o seu abrigo, o seu leito é no canto do telhado, pois a Bíblia diz que é melhor morar no canto do telhado do que ter como companheira em casa ampla, confortável, luxuosa, uma mulher briguenta. Olha só. Agora veja, nesse mesmo capítulo de Provérbios 21, veja o versículo 19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadíssima. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Veja também o 27:15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Para finalizar, veja 25:24. 25:24. Melhor é morar só no canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Em outra passagem, a Bíblia diz que é melhor morar em uma casa de águas furtadas, do que ter como companheiro uma mulher rixosa. Então, observe quanto uma mulher insubmissa, ela é abominável aos olhos de Deus, como ela entristece o Espírito Santo. O lugar da mulher, o lugar da mulher, segundo o reino de Deus, nunca foi de liderar, de governar. Repito, e destaco aqui a importância da mulher como companheira, como ajudadora dentro do lar. Imagine um lar sem mulher. Não é? Imagine um lar que deixasse para ser organizado segundo a responsabilidade de um homem, de um marido. E tantas coisas dentro de uma casa que só a mulher faz muito bem. Mesmo como igreja ajudadora do pastor. Observe. E é interessante que não é pelo fato de o homem, do marido ser pastor, que automaticamente a mulher tem que ser pastora. Não, de forma nenhuma. Ela é simplesmente ajudadora do pastor. Ela é mulher do pastor. Mulher cristã, ela não aceita esse cargo, esse título para ela. Uma mulher que tem uma visão do reino, ela não aceita. Mesmo quando as outras ou os outros chegam para ela, olha pastora, ainda que ela não tenha sido ordenada por homens, mas ela não aceita, ela diz, não, eu não sou pastora. Eu já conheci várias mulheres, esposas de pastores que não aceitavam e não aceitam de forma nenhuma serem chamadas de pastora. Elas querem viver a posição delas, segundo o reino de Deus. Segundo o reino de Deus. É de se submeterem. Então, vamos ver algumas outras passagens de um outro tipo de submissão, né? Nós vimos que a mulher se submete a Deus. Vamos ver mais claramente a submissão dela em relação ao marido. Então, 1 Coríntios, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14, 34 e 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. É vergonhoso falar no sentido de ensinar, de estarem à frente.
de assumirem um papel que Deus não deixou para elas. É nesse sentido. Claro que a mulher pode ter um ministério de louvor. A mulher pode ser missionária. Para ela ser missionária, ela precisa falar. Então, enfim. Ela precisa viver em silêncio. A posição dela aqui. O que Paulo está dizendo é que ela não deve se manifestar quanto a uma posição de liderança. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz assim, ó, que a mulher fique calada, é neste sentido. Como ordena a lei, ficar calada, não abrir a boca. Veja aí em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 22 e 24. No lar, no casamento, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, como é agradável ao Senhor, como o Senhor ordena, como o Senhor manda, como ao Senhor. Está vendo, irmãs? Então é se sujeitar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu vejo que há líderes, há teólogos que dizem que essa submissão, a mulher está ao lado a lado do marido, tem a mesma função que ele. Não é ter a mesma função, é estar ao lado dele, mas sem ter a mesma função que ele. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é superior ao Senhor Jesus Cristo. Há um superior entre Jesus, entre o Senhor e a igreja. E este superior que está acima é o Senhor. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, da mesma maneira como a igreja se sujeita ao Senhor, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Em tudo. Em tudo. Está vendo, igreja? Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Tito 2,5. Tito 2,5. Olha aqui, ó. As mulheres idosas, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãs, você, irmã em Cristo que está me assistindo, as mulheres bíblicas, elas tinham uma perfeita noção do quanto essa missão era importante para a vida delas, como elas cumpriam muito bem. E aquelas mulheres que se atreviam a não cumprir a ordem do Senhor de se submeterem às autoridades ou aos maridos, elas pagavam um preço muito caro. Eu me recordo de Miriam, quando Moisés ali mantém uma relação sexual com a cusita. Você vê que Miriam, a irmã de Moisés, ela vai logo querer repreender Moisés por ele ter feito aquilo. E o que é que Deus faz? Deus chama Miriam e Arão no canto, repreende duramente Miriam e coloca ali uma lepra mortal em cima dela. Porque ela foi viver uma situação que não caberia. Deus disse que, olha, Moisés, ele é meu servo, ele fala face a face comigo. Como quem diz assim, olha, quem cuida de Moisés sou eu, quem corrige Moisés sou eu, quem repreende Moisés, este não é o teu lugar, Miriam. E isto causou um grande aborrecimento, uma grande tristeza ao Espírito Santo, a Deus,
e Deus colocou-lhe uma lepra maligna. Lepra maligna. Eu lembro também sempre a passagem de Batseba. Ora, Davi era rei. E Davi avista aquela mulher do seu palácio, cobiça aquela mulher, deseja sexualmente aquela mulher e manda que os soldados a chamem, tragam-na até ele. E os soldados obedecem ao rei, mesmo antes de terem dito que aquela se tratava da mulher de Urias, da esposa de Urias, que era o chefe da guarda de Davi. Mas eles preferem obedecer. Foram lá, buscaram a mulher, e eu fico imaginando que Davi levou aquela mulher para o seu quarto, e Davi deu ordens sexuais àquela mulher, para que aquela mulher mantivesse relação sexual com ele. Em nenhum momento você vê a palavra de Deus, na palavra de Deus, Betseba retrucando, esperneando. Ora, ela era casada com Urias. Ela poderia bem, como uma esposa fiel, ela poderia ter esperneado, e a Bíblia tem mostrado a insatisfação de Betseba. Como mostrou, por exemplo, lá no caso de José, não é? O que resultou por José ter se negado a deitar com a mulher de Potifar. O que aconteceu? A mulher se esperneou. A Bíblia mostrou. A Bíblia mostra adiante o caso de Tamar, da filha de Davi, onde o irmão dela quis se deitar com ela. E ela diz, olha, se o rei mandar, eu farei. Então poderia muito bem Betseba ter esperneado. Mas não, ela preferiu obedecer, ainda que para o mal. Ainda que para o mal. É a pergunta que eu sempre coloco para a igreja. Você preferiria desobedecer para o bem ou obedecer para o mal? Obedecer para o mal ou desobedecer para o bem? O que você escolheria se você tivesse só essas duas? Olha, essas duas alternativas. Longe do seio da igreja, longe do coração da igreja, a ideia de desobedecer. Então, Betseba preferiu obedecer, ainda que fosse para o mal. E observe que na sequência dos fatos, Deus não cobra de Betseba o pecado. Ela deve ter saído dali daquele quarto e disse assim, Senhor, eu fiz por obediência. Olha, Deus cobra de Davi, o pecado foi cobrado de Davi. Deus disse a Davi que a espada nunca mais se apartaria da casa dele. Você não vê Deus cobrando de Betseba. Está vendo? Aquela passagem também de João Batista com o rei Herodes ali. Observe que aquela mulher Herodias, embora fosse casada com a irmã Filipe, com a irmã de Herodes, com o irmão de Herodes, Filipe, ela preferiu se sujeitar ao rei, ainda que fosse para o mal. As mulheres bíblicas, elas eram ensinadas, e elas tinham um grande temor deste ponto da lei, da questão da obediência. Elas sabiam que grande maldição viria sobre a vida delas, se elas não obedecessem. Elas sabiam disso. Olha o que é que a Bíblia fala sobre Sara. Abra em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 3. Versículo 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: porque assim se tornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ora, a Bíblia diz que você, mulher cristã, é filha de Sara nessa geração. Você não é filha de Maria, você é filha de Sara. Então, diz que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Senhor. Era muito sério. A questão da relação esposa com marido era algo muito sério dentro das pessoas de Deus, do povo de Israel. Isso era muito sério. Muito sério. Isso era levado ao extremo, irmãos. Hoje em dia, qual diferença existe dessas mulheres que se dizem cristãs? As pessoas mesmo que estão no nosso meio, que estão ao nosso redor, causam escândalo à palavra de Deus a todo momento.
com as suas atitudes insubmissas, rixosas. Gostam de discutir, de debater, de desconfiar, de falar mal. Onde é que há salvação? Onde é que há salvação? Essas mulheres precisam se arrepender. Precisam se arrepender e precisam pedir ao Senhor um coração temente. Temente à palavra. Temente à palavra. Ora, agora veja em relação à mulher se submeter ao pastor. Veja aí, em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz: obedecer a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Ora, o que acontece nos dias de hoje? Um pastor de templo, de denominação, ele não cobra sujeição a nenhuma mulher. Não cobra sujeição a nenhuma mulher. Então, e nem muito menos a mulher vai se tornar submissa e sujeita a ele. Vai obedecer. Obedecer é o quê? Você acha que obedecer segundo a palavra é o quê? Fica em pé, sente. Fica em pé, sente. Abra a palavra de Deus em tal livro, tal versículo. Você acha que obedecer é isso? É cumprir essas ordens apenas? Você acha? Não. Obediência não pode existir. Não existe obediência se não há relacionamento, se não há satisfação, prestação de contas, se não há vínculo à autoridade. Como é que eu vou me sujeitar a uma pessoa que eu não me relaciono? Não pode, isso não pode, é impossível. Então, não há nem nos templos, nem os pastores cobram sujeição, ensinam nem cobram a sujeição às mulheres, nem muito menos as mulheres se sujeitam coisa nenhuma. E assim elas se tornam dentro de casa, dentro do lar. E por conseguinte os lares destruídos. Os maridos indo embora de casa. Indo embora de casa. Então, agora abrem Filipenses 2,12. Filipenses 2,12. Filipenses 2,12. Olha o que Paulo diz aos irmãos lá em Filipos: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, operai a salvação, olha só, com temor e tremor, a partir da obediência que eles tinham, não só quando Paulo estava presente, mas também na ausência de Paulo. Obediência. É isso que a Bíblia quer. É isso que a Bíblia determina, orienta, obediência. E por fim, a submissão da mulher às suas autoridades, aos seus chefes, nos seus trabalhos. 1 Pedro 2, 1 Pedro, volta lá, 1 Pedro. 1 Pedro 2, 13 e 18. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei, como superior. E agora o versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha até onde vai. Até onde vai a sujeição. Não só para o bem, não só obedecer e se sujeitar para o bem, mas para o mal, mas se sujeita. Porque aquele que faz mal é cobrado de Deus. Deus cobra daquele, não de você que obedeceu. Você precisa entender isso aí, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Parece-me que essa passagem aqui foi escrita para Betseba. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está vendo, irmãos? Agora, Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Versículos 1 e 2.
Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quem não se sujeita traz sobre si a condenação. Então nós estabelecemos aí, a Bíblia estabeleceu aí esses tipos de submissão para a mulher. O lugar da mulher nas Sagradas Escrituras é se sujeitar primeiramente a Deus, se sujeitar ao marido dentro de casa, se sujeitar ao pastor, se sujeitar ao chefe no seu trabalho. Dá o exemplo em silêncio. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, para você terminar. Você, quando se sujeita, especialmente a uma pessoa que não conhece a Deus, que não está com o Senhor, ainda não nasceu de novo, você termina conquistando, ganhando aquela pessoa em silêncio, com boca fechada, mas apenas com suas boas atitudes, com seus bons procedimentos, olha. Está vendo? Serem sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ora, irmãos, não é nenhum preconceito afirmar que o lugar da mulher é um lugar abaixo em relação do marido. Repito, todos nós somos iguais perante Deus. Deus nos ama igualmente, incondicionalmente, homens e mulheres. Jesus demonstrou este amor. Jesus foi a prova viva deste amor quando ele esteve aqui na terra. Jesus foi ao encontro de uma mulher samaritana. Ora, os samaritanos eram os grandes adversários inimigos dos judeus. Eles não se falavam. E Jesus quebra a barreira de separação e vai conversar e vai oferecer a água da vida eterna àquela mulher samaritana. Jesus foi ungido, tá, por mulheres. Você vê lá Marta, Maria. Jesus teve um encontro também com a mulher adúltera. Levaram aquela mulher adúltera até ele. E Jesus, o que Jesus disse? Havia vários homens ali, cada um com a pedra na mão, querendo apedrejar aquela mulher. E Jesus disse: cadê os teus condenadores? Aqueles que queriam te condenar? Está vendo? Jesus disse: olha, eu não te condeno, vai e não peque mais. Então não havia problema de Jesus se relacionar com as mulheres, de ter essa aproximação e esse relacionamento com as mulheres. Você vê lá em Atos, no capítulo 6, quando as viúvas, elas padeciam por causa da má distribuição dos alimentos. Mas o que é que o apóstolo pede? Que escolham urgentemente 6 homens para cuidar das viúvas. Melhor, 7 homens para cuidar das viúvas. Por que não escolheram mulheres para cuidar de mulher? Ora, escolheram homens, escolheram 7 homens para cuidar das viúvas. Homens, não mulheres. Então, por tudo isso, a Bíblia fala que havia havia Ana, uma mulher de oração no Antigo Testamento, havia a profetisa Uda, e havia tantas outras grandes mulheres na Bíblia que foram tão importantes, né, nas Sagradas Escrituras. Não há demérito nisso aí. É preciso que a mulher ande, ore e ande segundo a visão de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E não há vida, comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus se você não cumpre, se você procura não viver isso aqui, se você não vive o que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Portanto, fica o meu conselho em amor para que você que é pastora, você que está exercendo um papel que não lhe cabe, abra mão disso, abra mão dessa vaidade, dessa maldição que colocaram em tuas mãos. Não se sujeite a nenhuma mulher pastora. Não se sujeite. Isto é abominação aos olhos do Senhor. Não existe lugar nenhum nas Sagradas Escrituras o ministério sacerdotal feminino. Não existe. Então saia, fuja dessa. Observe que a cada dia que o tempo vai passando, as coisas vão ficando piores. Mais escândalo, mais o secularismo e o mundanismo entram dentro dos templos, da religiosidade, e destrói
a vida de todos que estão ali. Irmãos, ore, viva, tenha uma vida realmente de obediência, uma vida comum, uma vida realmente de acordo com a palavra de Deus. Você, mulher, em nome de Jesus, você será honrada, você será abençoada pelo Senhor. Cumpra o teu papel de mulher e Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Amém. Amém.